Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Hegel, Vida e Obra, de autoria de Carlos Eduardo Meireles Mateus. Carlos se formou em Direito pela USP e, posteriormente, Filosofia pela PUC. Fez seu doutorado em Filosofia em 1974 sobre a Ética de Scheler. Foi professor do Departamento de Filosofia da PUC São Paulo desde 1964, nas disciplinas de Ética, Teoria do Conhecimento, Filosofia da História e História da Filosofia. 1. As mudanças históricas que cercam a vida e a obra de Hegel. É impossível entender a filosofia de Hegel sem entender as grandes mudanças históricas que ocorreram no final do século XVIII e no início do século XIX. A vida de Hegel se situa em um período em que novos acontecimentos políticos e novas tendências econômicas passavam a ter profunda influência na religião, nas artes e na filosofia. Hegel tinha 19 anos quando explodiu a Revolução Francesa. Como todos os alemães cultos de seu tempo, acompanhou com enorme interesse aqueles 10 anos em que a França passou pelos violentos choques políticos que começaram em 1789, com o fim da monarquia francesa, com o fim da influência política da Igreja de Roma, e que terminaram com Napoleão em 1799. A Alemanha já havia passado, no século XVI, pela reforma protestante que a separou da influência da Igreja de Roma. As lutas religiosas que haviam provocado grandes mudanças políticas na Inglaterra no século XVII chegaram à França no século XVIII. O progresso científico e o crescimento econômico inspiravam novos ideais de liberdade na política e na religião, que se chocavam contra o poder político dos reis e do clero. Hegel nasceu em Stuttgart, uma cidade do sul da Alemanha que fica bem próxima da França. Era suevo. Dizem que os suevos gostam de surpreender com suas ideias paradoxais e contestatórias. Hegel não ficou longe disso. Já em seus tempos escolares, na cidade de Tübingen, participou de celebrações dos novos ideais de liberdade da Revolução Francesa, embora a sua Alemanha ainda vivesse em tempos de profundo conservadorismo. A reforma protestante acentuou na Alemanha um espírito de austeridade moral, de rigor nos costumes e de profundo respeito às tradições religiosas. Alguns filósofos medievais e renascentistas de tendências místicas, como Ruysbrock, Eckhart e Bohme, exerciam grande influência sobre a filosofia alemã, com seus temas relacionados a uma visão transcendente e sobrenatural do mundo. Hegel estudou filosofia, teologia, história, hebraico, grego e latim em um dos melhores colégios da Alemanha de seu tempo. Era um seminário protestante onde teve 2 colegas que também ficariam famosos, o filósofo Schelling e o poeta Hölderlin. Os jovens de sua geração estavam empolgados com o efeito das mudanças políticas, religiosas e econômicas sobre o pensamento humano, do mesmo modo que acreditavam no efeito de mudanças filosóficas sobre a religião, sobre a política e sobre a economia dos novos tempos. No século XVIII, a França e a Inglaterra já haviam realizado sua unificação política, mas a Alemanha e a Itália permaneciam divididas em cidades autônomas, vivendo uma vida semelhante à das cidades fechadas dos tempos medievais. A Alemanha era apenas um território formado por diversas cidades que falavam a mesma língua e tinham as mesmas tradições. Começava a ser proposta a unificação política da Alemanha, mas isto veio a ocorrer depois de Hegel. A experiência da luta pela liberdade durante a Revolução Francesa representou uma conquista trágica. Nesta luta pela liberdade,
Hegel viu um conflito entre o indivíduo e a organização social e notou que o desfecho deste conflito acabaria sendo a redução do papel do indivíduo na história. Sobre o sangue derramado na Revolução Francesa, escreveu Hegel em sua Fenomenologia do Espírito o seguinte, abre aspas, a única obra e o único ato dessa liberdade geral acabou sendo a morte fria, banal, sem sentido, e tão sem qualquer significado como o ato de cortar uma cabeça de couve ou beber um gole d'água. Fecha aspas. Hegel tinha quase a mesma idade de Napoleão e de Beethoven. Ele, como Beethoven, teve uma fase de grande admiração pelo imperador francês, por seu papel na pacificação e na unificação do povo francês. Hegel acreditava que a filosofia deveria ter um papel inteiramente novo nesse mundo em mudança, do qual Napoleão era a expressão política desses novos tempos. Nesta mudança está implícita a redução do papel do indivíduo na vida social. Sobre isto, escreveu Hegel o seguinte, abre aspas, vivemos numa época em que se consolidou a universalidade do espírito a ponto de tornar insignificante o papel da singularidade do indivíduo. Fecha aspas. Entre as grandes mudanças que estavam ocorrendo no final do século XVIII, é preciso incluir o que se passava na filosofia alemã. Enquanto a França e a Inglaterra tiveram grandes filósofos nos séculos XVI e XVII, somente no final do século XVII e início do século XVIII surgiram filósofos importantes na Alemanha. O principal filósofo alemão do século XVIII foi Immanuel Kant. Seu pensamento representou uma mudança de direção não apenas para a filosofia alemã, como também para toda a filosofia ocidental. A obra de Hegel, como a de Kant, se situa em uma fase muito importante da vida cultural da Alemanha. Viveram no mesmo século da música de Bach, de Handel, de Mozart e de Beethoven, que inspiraram o romantismo presente nas obras literárias de Goethe, de Schiller e de Novalis. Na arte destes tempos há um sentimento de nostalgia em relação a um passado medieval que estava sendo encerrado pelo impacto da ciência e do progresso, que anunciavam os novos tempos. O indivíduo se sente sozinho na imensidão do universo e na solidão da violência social. A filosofia de Kant expressa este mesmo subjetivismo trágico que também está presente na poesia e na música romântica da época. Hegel foi o principal sucessor de Kant. Transformou a filosofia de Kant em um novo sistema filosófico. Há mesmo um certo paralelismo nas vidas destes dois grandes filósofos alemães. No mesmo ano em que Hegel nasceu, Kant estava apresentando sua famosa dissertação de 1770, uma tese acadêmica a partir da qual começou a segunda fase de sua obra, da qual constam Crítica da Razão Pura, publicada em 1781, a Crítica da Razão Prática, publicada em 1785, e a Crítica do Juízo, publicada em 1789. A obra de Kant também antecedeu a Revolução Francesa e a obra de Hegel foi escrita depois. Ambos deram novo significado às ideias de alguns filósofos ingleses como Bacon, Hobbes, Hume e, na França, Rousseau, Voltaire e os iluministas. As ideias de Kant abalaram tanto o mundo intelectual alemão quanto as ideias de Rousseau agitaram os movimentos políticos na França. Naqueles anos tumultuados do fim do século XVIII, enquanto acontecia a Revolução Política na França, Hegel começava as suas primeiras tentativas de ingresso no magistério. Hegel, ao deixar o seminário de Tübingen, desistiu de fazer carreira como pastor protestante e passou a dar aulas particulares na Suíça, enquanto tentava obter uma oportunidade para ingressar na vida universitária. Quando finalmente Hegel se tornou professor na Universidade de Iena, no interior da Alemanha, viu Napoleão invadir sua cidade
em um período em que a França expandia seu império militar sobre quase toda a Europa. Naquele ano de 1805, dois acontecimentos marcam a história da filosofia. Foi o ano da morte de Kant e o ano da publicação da primeira das grandes obras escritas por Hegel, a Fenomenologia do Espírito. A filosofia de Hegel expressa a noção de que a história é uma obra humana através da qual o universo se transforma. Viu uma total integração entre o espírito humano, que faz a história, e o espírito divino, que se insere na história humana. Para ele, o espírito universal encarna em seres humanos como César ou Napoleão para mudar a história. Hegel chegou a dizer que, ao ver Napoleão entrar em Iena, teve a impressão de ver, abre aspas, o espírito universal montado em um cavalo branco, fecha aspas. A carreira universitária de Hegel foi marcada por um crescente sucesso. Foi passando de uma universidade para outra até se tornar professor e reitor na mais importante universidade alemã, a Universidade de Berlim. Morreu aos 60 anos devido a uma epidemia de cólera que tomou conta da capital alemã. Em seus últimos anos de vida, foi festejado como o principal pensador de seu tempo. Além de publicar obras de grande repercussão, parece ter sido um excelente professor. Seus cursos de História da Filosofia, de Filosofia da História, de Filosofia do Direito e de Estética lotavam plateias de jovens que vibravam entusiasticamente ao ouvi-lo e que também despertavam reações negativas nos setores conservadores do mundo intelectual de seu tempo. Grande parte de sua obra foi reunida por seus alunos depois de sua morte, a partir das notas de aulas dos cursos que deu nas várias universidades por onde passou. Suas ideias se projetaram sobre a filosofia alemã de todo o século XIX. Passou a ser relido e interpretado no mundo inteiro a partir das primeiras décadas do século XX. Sua influência permanece viva nos dias atuais. 2. O lugar de Hegel na filosofia de seu tempo. O pensamento de Hegel, como o de Kant, se situa em uma fase de crescente conflito entre as ciências empíricas e as crenças religiosas. Nos séculos XVII e XVIII, a filosofia conservava uma forte ligação com a tradição metafísica, que atribui à razão humana o poder de deduzir por si tudo quanto a experiência sensível não pode mostrar ou comprovar. Segundo essa metafísica tradicional, a razão pode oferecer respostas a respeito da origem do mundo, da sobrevivência da alma após a morte e também sobre a própria existência de um Deus criador que define as normas morais e acompanha a evolução da história do mundo. Duas posições opostas entre si permaneciam presentes na filosofia dos séculos XVII e XVIII. Uma afirmava a possibilidade da metafísica em nome da autonomia da razão humana, e outra negava essa possibilidade, adotando os mesmos métodos das ciências empíricas, segundo os quais só se pode conhecer ou tomar como verdade aquilo que possa ser demonstrado pela experiência sensível. Enquanto permanecia viva a herança... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.